Bom dia, gente! Sejam bem-vindos à aula número 1 para a gente esgotar o edital de qualquer concurso. Vocês sabem que todas as provas de concurso aparecem duas matérias centrais, Direito Administrativo e Direito Constitucional. E essa é a aula número 1 para você esgotar o edital do seu concurso. A gente vai começar pelo inicinho da matéria. Você vai ver que eu vou falar super rápido, ligeiro, mas vai ser uma aula ultra mega produtiva. Um tópico do seu edital a gente vai esgotar nessa videoaula aqui. Então vamos comigo que essa live não vai ficar gravada, então fica aqui, aproveita. Começou a estudar Direito Administrativo, uma matéria que cai em todas as provas de concurso público. A gente vai começar do começo, né? O tópico número 1 da matéria, Noções Gerais de Direito Administrativo. Você vai observar que o que é mais cobrado é o conceito de administração pública. Esse é o tópico mais cobrado nas provas de concurso e esses são os artigos mais importantes. Para quem nunca estudou a matéria, é interessante assistir uma videoaula. Aproxime o celular do QR Code videoaula e assista essa videoaula aqui, que tem a explicação completa do que está sendo tratado nesse primeiro capítulo. Então vamos começar? Vocês já sabem que o texto é todo colorido. O que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está em amarelo a 200 questões de prova. E o que está em vermelho a mais de 300 questões. Todas as páginas têm o QR Code de questões para a gente treinar na hora e aplicar o conhecimento imediatamente. Então vamos lá começar essa matéria. Essa aula vai ser super ligeira, muito prática, objetiva, direto ao ponto para você acertar qualquer questão de prova. Começando, gente, a gente está falando de direito administrativo. Tá vendo essa parte em verde? Ela responde a 100 questões de prova. O que é direito administrativo? Direito é um conjunto de regras, né? Direito administrativo é o conjunto de regras a respeito da função administrativa que o Estado desempenha. O Estado faz um monte de coisa. Dentre as várias atividades do Estado, ele administra. Ele vai o quê? Gerir a máquina pública para atender a coletividade. Então, quando aparecer na sua prova o conceito de direito administrativo que cai, o que você vai marcar? Direito administrativo, área do direito, que vai regular, estabelecer as regras a respeito da função administrativa que o Estado desempenha. O Estado desempenha essa função relacionando com o cidadão, com os administrados. Então, todas as relações que são travadas pela administração e administrados estão disciplinadas pelo direito administrativo. O Estado também, na hora que ele está administrando, ele vai estabelecer relações entre as entidades, órgãos que compõem a administração e também toda a disciplina acerca do funcionamento, estrutura da administração pública está no direito administrativo. Então, para fins de prova, direito administrativo, área do direito, inserida dentro do grande ramo direito público, que vai disciplinar a função administrativa que o Estado desempenha. Lembra, gente, que o direito ele é dividido tradicionalmente em dois grandes ramos. Nós temos o direito público e o direito privado. O direito privado, ele regula as relações que existem entre os privados, entre os particulares. Entre duas pessoas, entre dois particulares, existe o quê? Uma relação de igualdade. Eu e você temos os mesmos direitos, correto? Eu não tenho mais poder do que você. Não tem. Agora, quando a gente fala de direito público, a gente fala daquele grande ramo do direito que regula as relações jurídicas travadas pelo ente público, pelo ente estatal. Quando eu estou falando de Estado, eu tenho que lembrar que o Estado tem mais poder do que o particular. Então, no direito público, eu sempre tenho o quê? O Estado tendo mais poder do que o particular. E, é lógico, em razão do fato de que o Estado tem muito poder, ele vai usar esse poder em observância à lei. Nós estamos em um Estado de direito, Estado que obedece o direito, Estado que segue o que está na lei, beleza? Então, eu, particular, sou livre para fazer tudo, exceto que a lei proíbe. O Estado, por sua vez, não é livre para fazer tudo, o Estado só faz o que a lei autoriza. Entendido isso? Quando eu falo de direito administrativo, eu estou falando de uma área do direito que está inserida dentro de um grande ramo que a gente chama de direito público. Gente, essa matéria cai em prova, tá em verdinho, porque ela responde a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxime o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas
pelo conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora, entende como que a banca cobra aquele conteúdo e vai anotar aqui, olha, no final de cada página você vai anotar o seu percentual de acerto nas questões de cada página. Não se preocupe, todas as questões de prova são respondidas por esse livro aqui. Todas, de nível médio e nível superior, ou seja, você consegue esgotar a matéria em tempo recorde, ficando mais tempo na resolução de questões do que na leitura, do que na videoaula. Eu não quero que você perca tempo. Gente, o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Você tem que ficar mais tempo resolvendo questão e menos tempo assistindo um monte de videoaulas, lendo um monte de PDF. Beleza. Entendi já o que é direito administrativo. Prof, mas o que é Estado? O que é Estado? Esse ente estatal poderoso. Gente, a palavra Estado vem de status. Status está ligado à posição, ordem em uma determinada sociedade. O que o Estado faz? O Estado governa. Governa quem? O povo, que está onde? Em um determinado território. O Estado é formado por esses três elementos: governo, povo e território. Quando eu falo do Estado brasileiro, eu estou falando de uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, a máquina estatal vai ser gerida pelas regras do direito público. E eu já falei com vocês, né, que no direito público o Estado tem mais poder do que o particular. Então, para fins de prova, o que eu não posso esquecer? Conceito de Estado, gente, tá em verdinho, vocês estão vendo aí, tá em verdinho. Lembra aí, Estado é formado por governo, povo e território. Sabe aquela empresa de telefonia GVT? Troca o V pelo P, GPT. Governo, povo e território. Entendi, professora? Tô entendendo. Mas como é que funciona o Estado? Aí eu vou entrar, gente, nas funções do Estado. Prof, o que são as funções do Estado? O Estado faz um monte de coisa. Tudo que é de todo mundo, né? Quem está cuidando é o Estado. Você está preocupado em passar no concurso, eu estou preocupado com os meus problemas, e quem está preocupado com o que é de todo mundo é o Estado. A gente sabe que o Estado tem poder para governar, né? Todos nós, porque a gente, o povo, dá para o Estado esse poder. Nós estamos em Estado de Direito, sabe? Mudou aquela história de rei absolutista, que era poderoso, não é bem assim mais. Agora o ente estatal tem poder porque nós, o povo, a gente dá poder ao Estado. Então todo poder emana do povo, entenda isso. Todo poder que o Estado tem vem do povo. Agora, prof, como que o Estado vai exercer esse poder? Dentro da máquina pública, dentro da máquina estatal, todo o poder do Estado está na mão do presidente? Todo o poder do Estado está na mão do Congresso? Todo o poder do Estado está na mão do STF? Não. Se eu concentro todo o poder em uma só figura, a chance que essa figura tem de abusar do poder é muito grande. Quer conhecer alguém? Dê poder àquela pessoa. Então, para fins de estabelecer uma configuração em que não haja abuso de poder, dentro da máquina estatal existe uma divisão entre três poderes estruturais: executivo, legislativo e judiciário. Estruturais, quando você vai construir uma casa, você faz primeiro a estrutura. Então, todo o poder do Estado é uno e indivisível, do Estado. Mas dentro da máquina pública, dentro do Estado, existe uma divisão de funções entre três poderes estruturais que compõem esse Estado. Eu tenho um legislativo que vai o quê? Vai legislar. Eu tenho um judiciário que vai julgar e eu tenho um executivo que vai executar. Essas funções são as funções principais de cada poder. Mas além das funções principais de cada poder também desempenha funções parecidas com as dos outros poderes. Por quê? Você tem que lembrar que cada poder tem função típica, função primordial e tem função atípica, que é parecida com os outros poderes. Por exemplo, o legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar as contas públicas. Essa é a função principal. Mas a gente sabe que quando o presidente comete um crime de responsabilidade, quem julga o presidente é o legislativo. Professora, mas julgar não é uma atividade parecida com a do judiciário? Sim. Você está vendo que existem situações em que o legislativo ele vai desempenhar uma função que é parecida com a do judiciário? E isso que é função atípica. A gente tem que lembrar que cada poder tem a sua função principal e também desempenha atipicamente funções parecidas com as dos outros poderes. Outra situação, se agora o Congresso instaurar um concurso público. O que é concurso público? Concurso público é um processo seletivo, um processo administrativo, ou seja, é um processo que segue as regras da lei para selecionar quem vai ocupar cargos públicos.
Poxa, um concurso público, ele é um procedimento administrativo. Em regra, né, quem realiza a maior parte dos concursos públicos é o executivo, né, assim, vamos dizer. É uma atividade de administrar, não é verdade? E aí eu vou estar numa situação em que o Congresso vai estar desempenhando uma atividade administrativa. Então você tem que lembrar o quê? Cada poder tem a sua função típica ou função principal e ele vai desempenhar atipicamente funções parecidas com as dos outros poderes. E aí, galera, essa frase aqui que está em vermelho é a frase mais cobrada desse inicinho da matéria. Você já sabe, né? O que está em vermelho responde a mais de 300 questões. O que está falando essa frase? Olha só. A divisão de funções entre os três poderes não segue o critério da exclusividade, segue o critério da preponderância. Eu não posso falar que exclusivamente o legislativo legisla, que exclusivamente o judiciário julga, que exclusivamente o executivo executa. Não posso falar. Não existe exclusividade, existe preponderância. Preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente, mas não exclusivamente. Não existe tripartição de funções de forma exclusiva. O critério da preponderância, isso cai em prova. Como que cai em prova, prof? Cai assim. A distribuição de funções entre os três poderes segue o critério da exclusividade. Somente o poder legislativo pode legislar, somente o poder judiciário pode julgar. Em todas essas situações que eu estou falando aqui, você vai marcar errado. Porque não é só o legislativo que legisla, não é só o judiciário que julga, não é só. Como eu falei com vocês, cada poder tem a sua função principal e vai desempenhar de forma atípica funções parecidas com as dos outros poderes. Você tem que lembrar disso de toda forma. Beleza, muito fácil, né, prof? Muito fácil. Mas além desses três poderes estruturais do Estado, existe uma quarta função que vai sempre aparecer nas provas de concurso e na matéria. Essa função chama função política ou função de governo. Função política e função de governo são sinônimos, tá bom? Quando eu falo de função política, eu estou falando daqueles atos de alta gestão, da grande gestão do Estado. Por exemplo, presidente, ministro, secretário de Estado, secretário municipal, são as pessoas que tomam as grandes decisões de Estado. Por exemplo, o presidente pode declarar guerra, mediante aprovação do Congresso, mas pode. Esse é um ato que? Um ato político. Um ato no qual o presidente goza de uma ampla margem de liberdade. Ele tem uma ampla margem de liberdade para atuar. Outra situação, sanção, veto da lei. São atos políticos, correto? São atos de alta gestão. Então você vai lembrar, quando o presidente, quando o ministro tem uma ampla margem de liberdade para definir como que ele vai atuar, isso é um ato de governo, isso é um ato político. Por quê? Quando a gente fala aí de medidas da administração do Estado, eu falei com vocês que o Estado tem que seguir o que está na lei. Mas nem sempre a lei consegue esgotar tudo o que vai acontecer no caso concreto. A lei não consegue esgotar tudo. Podem acontecer coisas novas, situações inéditas. A lei não consegue esgotar tudo. Então, existem situações em que o agente público vai ter uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar. Correto? E essa margem de liberdade a gente chama de discricionariedade, ok? Só que quando eu estou falando de uma situação, de uma grande decisão, em que o presidente, em que esse alto escalão do governo goza de uma ampla margem de liberdade, eu estou falando de um ato político. Uma questão que envolve uma decisão, gente. Como que a gente vai governar? Essa é uma política pública que vai ser implementada? Qual que é a prioridade nesse momento? Tudo isso é ato político. Quem define, né, gente, a política econômica do país, a política de desenvolvimento do país, poxa, quem define são o alto escalão do governo. Então, para além das três funções do executivo, legislativo e judiciário, existe uma quarta função que a gente chama de função política ou função de governo. Prof, qual que é a diferença entre função política e a função do executivo? Lembra que a função do executivo é executar o que está na lei. A função política, quem está exercendo essa função política é o alto escalão do Estado. E quando esse alto escalão está exercendo aquela função, ele tem uma ampla margem de liberdade para definir o que vai ser prioridade, o que vai ser feito, o que não vai. Sanção, veto de lei é um exemplo de ato político. Beleza. Agora, gente, quando eu falei com vocês, a gente está falando muito de Estado, a gente tem que entender alguns conceitos. Eita, ficou pequenininho.
alguns conceitos importantes que eu quero começar explicando pelo macete. Olha que macete. Sistema de governo, forma de governo, regime de governo e forma de Estado. Gente, sistema de governo. Pega o SI de sistema, mais o GO de governo e vai formar a palavra sigo. Sigo quem? Sigo o presidente. Forma de governo. Pega o FO de forma, mais GO de governo, formando a palavra fogo. Aí você vai lembrar do Dom Pedro colocando fogo na República. Além disso, regime de governo. Pega o RE, mais o GO de governo, vai formar a palavra rego. Rego democrático. Essa é ruim, né? Regime, gente. Regime de governo. Regime é coisa do demo. Do demônio. Ninguém quer emagrecer e fazer regime. Né? Do demo de democrático. E forma de Estado, pega o F de forma, o E de Estado, formando a sílaba fé. Fé de federação. Vamos entender isso. Galera, quando eu falo de forma do Estado, a gente pode ter um Estado unitário e um Estado federado. O Estado unitário seria aquele que tem um centro único de poder. Como se a gente tivesse somente Brasília como um centro único de poder. Estado federado é o que a gente adota no Brasil, né? O Brasil, a República Federativa Brasileira, ela é formada por vários entes federados. Eu tenho o município, os estados, Distrito Federal e a União. O município cuida dos assuntos locais, no âmbito municipal. O estado cuida dos assuntos regionais em âmbito regional. E a União cuida das questões que envolvem a nação como um todo. Prof, onde que vai estar a competência de cada ente federado? Na Constituição. Lembra aí, né? Forma de Estado. O F de forma, mais o E de Estado, formando a sílaba fé. Fé de federação. Beleza. Além disso, sistema de governo. Gente, quando a gente fala de sistema, né? Lembra daquele sistema de matemática que a gente aprendeu no colégio? Aquela relação entre x e y? Pois é. Sistema de governo está falando da relação que existe entre poder executivo e poder legislativo. Relação que existe entre esses dois poderes. Quando a gente tem o parlamentarismo, existe uma cooperação. O que acontece lá na Inglaterra? Eu tenho um ministro que ocupa o quê? A chefia do poder legislativo. O ministro na Inglaterra é quem toma as decisões do governo. E eu tenho uma rainha da Inglaterra, a rainha morreu, desculpa, um rei da Inglaterra, que ele vai desempenhar uma função de chefia de Estado. O que é chefia do Estado, prof? O rei, ele representa a nação inglesa perante as outras nações, ele realiza aquelas medidas de politicagem, ele vai em vários eventos, ele representa a nação perante os outros países. Então existe uma cooperação, né, entre o legislativo, quem toma as grandes decisões do governo é o ministro, é o primeiro-ministro, e o executivo, que vai o quê? Representar a nação perante os outros países. Isso acontece na Inglaterra. Agora, no Brasil, a gente adota o presidencialismo. No presidencialismo, a gente tem um presidente que exerce essas duas funções, tanto a função de chefe de governo quanto a função de chefe de Estado. Prof, o que é a função de chefe de governo? Chefe de governo, gente, é aquele que toma as decisões do governo, as grandes decisões do Estado, o presidente que toma. Além disso, o presidente também representa o Brasil perante as outras nações. Ele exerce também as funções o quê? De chefia de Estado. Então, no Brasil, o presidente o quê? Faz as duas atividades, tanto de chefe de governo quanto de chefe de Estado. Macete, né, gente? Como é que eu vou lembrar disso? Pega o SI de sistema, mais o GO de governo, formando a sílaba sigo. A gente segue quem? A gente segue o presidente. Presidencialismo. Além disso, prof, forma de governo. Quando eu falo de forma de governo, forma que o nosso representante vai governar. De que forma? De que forma? Pessoal, o nosso governante vai governar porque a gente elegeu ele para fazer isso, né? Forma de governo republicana. Todos nós participamos de um processo para escolher aquela pessoa que vai nos representar durante um período de mandato certo. Não vai ficar lá para sempre, não é monarquia, não vai ficar lá, não vai o quê? Não é assim que funciona. Nós que vamos eleger por um período de mandato que é certo, aquela pessoa para nos representar. Forma de governo republicana, tá bom? E regime de governo. Lembra do macete? Regime para emagrecer. É coisa do de democrático, né, gente? Regime democrático. Né? O regime democrático é o que vigora no Brasil. Né? Se a gente participa desse processo eleitoral, todo mundo, o meu voto tem o mesmo valor que o seu.
né? A gente participa desse processo de escolha, uma democracia, todo mundo vai votar. Não é só quem tem dinheiro que vota, não é só homem que vota, é todo mundo tá votando, todo mundo participa do processo eleitoral. Ok. Chegamos no que é mais... não, ainda temos coisas importantes para falar. Quero falar com vocês agora sobre um outro tópico que pode aparecer, poxa, tá pequenininho aqui. Fontes do direito administrativo. Ai, gente, isso cai nas provas de concurso. Vamos lá. Basicamente, são 5 fontes que você tem que aprender. Lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Lei. A lei é a fonte, porque quando a gente fala fonte, de onde que vem as regras do direito administrativo, né? De onde que é a fonte? A fonte é a lei, porque a gente está no estado de direito. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza, então a fonte primária do direito administrativo é a lei. Só que eu tô falando aqui lei em sentido amplo. Eu tô considerando aqui não somente as espécies legislativas. Eu tô considerando a Constituição, é uma lei. As leis complementares, as leis ordinárias também. E abaixo da lei eu tenho os atos normativos. Atos normativos são as normas, decreto, resolução, portaria. Atos normativos vão disciplinar o que está na lei. Tudo isso é fonte primária do direito administrativo. Beleza. E agora nós temos as fontes secundárias. Eu tenho a lei, a única fonte primária, fonte secundária, jurisprudência. Fonte secundária, jurisprudência. Por quê, prof? Gente, a decisão de um juiz num processo isolado vai atingir as partes do processo. Então, se você processou o Estado teve que pagar para você uma indenização, né? Aquela indenização, aquela decisão do juiz vai o quê? Atingir as partes. Eu nem tô sabendo disso, né? Atingiu você e o Estado. Só que é claro que a decisão de um juiz isolado, ela vai influenciar de forma secundária a produção das regras do direito administrativo. O Estado que foi condenado a pagar uma indenização naquela situação vai ficar esperto. Poxa, esse é o posicionamento da justiça. Vamos fazer diferente, não é verdade? Então, é claro que a decisão de um juiz vai influenciar a atuação da administração, vai influenciar de forma secundária as regras a respeito da atuação da administração. Isso numa decisão normal, né? Um processo comum. Agora, quando eu estiver falando de uma decisão que opera efeitos erga omnes, prof, o que é isso? Efeitos para todos, né? Por exemplo, uma súmula vinculante. O que é súmula vinculante? Vamos imaginar que existe uma questão que está ensejando uma multiplicação de processos judiciais. Cada juiz está decidindo de uma forma diferente, porque cada cabeça é uma sentença. Aquela questão ali envolve a atuação do Estado, envolve matéria constitucional. O STF vê, meu Deus do céu, tem um monte de processo sobre essa mesma questão. Cada juiz tomando uma decisão diferente. Jesus! Vamos fazer o seguinte, vamos editar uma súmula vinculante. Súmula vinculante é um entendimento sobre uma determinada questão, aprovado por 2/3 dos membros do STF. Então vai ter uma votação. Mediante a aprovação de 2/3 dos membros do STF, vai ser editada uma súmula. Uma súmula é um entendimento que vai vincular. Prova vincula quem? Vincula todo mundo. A partir da edição da súmula vinculante pelo STF, Corte Suprema do Judiciário, todo mundo vai ter que tomar decisão em conformidade com aquele entendimento. Então, todos os juízes vão ter que tomar decisão em conformidade com aquele entendimento ali. Todos os juízes, todos. E a administração pública também tem que seguir o que está na súmula. Ou seja, olha que importante. Quando eu falo de fonte primária, lei, fonte secundária, jurisprudência. Agora, quando eu falo de súmula vinculante, ela é um pouquinho mais importante do que uma mera fonte secundária. A gente fala que ela é uma fonte principal ou direta. Então, eu tenho aqui, olha, fonte primária, lei, logo em seguida, súmula vinculante, que é uma fonte principal ou direta, e as fontes secundárias. Então, se eu estiver falando de um mero processo isolado, a decisão do juiz vai influenciar de forma secundária as regras do direito administrativo. Agora, se eu estiver falando de uma súmula vinculante, é lógico que essa súmula vinculante tem um poder maior. Beleza. Além disso, gente, também é fonte secundária a doutrina, o conjunto dos estudos, né? Pessoas que estão estudando direito administrativo, que estão produzindo entendimentos, que vão pensar sobre aquela questão. É claro que será uma fonte secundária do direito administrativo. Além da doutrina, eu tenho os costumes. Quando a administração pública sempre faz aquilo ali da mesma forma, é claro que aquele costume um dia vai virar lei, né? Claro que aquele costume vai virar lei, beleza? E os princípios gerais do direito, beleza? Que são orientações sobre a atuação da administração
em geral. Chegamos ao tópico mais cobrado nas provas de concurso sobre esse primeiro capítulo. A gente esgota matéria demais. Eu tô falando agora sobre conceito de administração pública. Olha só, no início do capítulo eu já mostrei pra você que esse era o tópico mais cobrado. Aliás, eu sempre mostro pra você o que é mais importante. Esse era o tópico mais cobrado, esses são os artigos mais importantes. Eu já mostrei pra vocês que comece assistindo a videoaula. Por quê? A videoaula facilita o entendimento, você consegue, entender o que tá falando naquele capítulo. Só que você não vai assistir milhões de videoaulas, porque se você assistir várias videoaulas, gente, você vai esquecer. Você vai esquecer e você tem pouco tempo para estudar. A etapa mais importante do seu estudo é a resolução de questões. Então, estuda um material simples, objetivo, que te ajude a acertar a questão de prova. O que o material tem que fazer? Ele não tem que te afogar no mundo de videoaula. Não tem que te afogar no mundo de PDF. O material, ele tem que te o quê? Te ensinar a acertar a questão. A matéria das questões de prova tem que estar o quê? De forma simples e objetiva para você acertar a questão. Então, como é que você vai fazer? Terminei de ler essa página, aproxime o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Então, você já viu o que é mais cobrado? Já assistiu a videoaula? Vai ler, sabendo, né, gente, que o que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 questões... E o que está em vermelho a mais de 300 questões de prova. Então, você vai responder questão página a página. E chegamos no tópico mais cobrado, que é o conceito de administração pública. Gente, essas duas frases aqui, elas respondem a mais de 400 questões. Sempre quando a gente tiver o quê? Frase em vermelho, cada uma responde a quê? 300 questões. As duas frases juntas, elas respondem, olha, no final do livro eu mostro para vocês especificamente. E eu mostro as questões, não adianta falar sem mostrar, né? Eu provo tudo que eu tô falando, viu, gente? Todas as questões de prova dos últimos 10 anos estão encaixadas nesse livro. Se você achar uma questão que não é respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca achou. Não existe. Então, olha só. No final do livro eu mostro para vocês quais são as frases que respondem o maior número de questões. Essas duas frases aqui, elas respondem juntas a 25% das questões, que é o que a gente vai aprender agora. Então, 25% das questões do tópico número 1 do seu edital são respondidas por esse conceito. Vamos entender. Eu vou falar do conceito de administração pública. Gente, a administração pública pode ser entendida em conformidade com critério subjetivo e a administração pública pode ser entendida em conformidade com critério objetivo. Como assim? Quando eu falo de subjetivo, olha esse que eu tô falando. Subjetivo de sujeitos, entidades, órgãos, de quem faz parte da administração. Então, quando eu estiver falando de administração em sentido subjetivo, lembra que eu tô falando do sujeito. Ah, ela tá falando de quem faz parte. De sujeito. Quem faz parte da administração. E a administração pública em conformidade com critério objetivo, aí eu tô falando do objeto, da matéria, né, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, ela faz um monte de coisa. Então, para fins de prova, para você não esquecer essa questão que vai aparecer na sua prova, a administração segundo critério subjetivo, que também é chamado de administração segundo critério formal. Subjetivo ou formal. Por quê? Lembra que dessa palavra formal vem de formalidade da lei. São as formalidades da lei que estabelecem, gente, o quê? Quem faz parte da administração. Então, subjetivo de sujeito, de quem faz parte, isso tá na lei. É a lei que estabelece, por exemplo, que a administração pública indireta é formada por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. É a lei que assim estabelece, tá bom? Beleza. E a administração segundo critério objetivo, eu tô falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Galera, no finalzinho do livro, do capítulo tem esquema de revisão, a gente esgotou um tópico do seu edital nessa live, então aproveita, eu vou deixar essa live salva somente até meio-dia, então assista a live, aproveita esse conteúdo, ele vai despencar nas provas de concurso. Prova, esse conteúdo serve para minha prova? Serve, gente. Direito administrativo e direito constitucional caem em todas as provas de concurso público. E se você não sabe ainda para qual concurso você quer estudar, começa por essas matérias, estuda de uma forma eficaz. De fato, leia uma página e já responda a questão. Gente, com isso que a gente aprendeu aqui, você já pode responder a milhares de questões de prova. E eu provo para vocês. Quem ainda não está no grupo de dicas gratuitas, a gente vai liberar um capítulo gratuito hoje nos grupos. É só clicar no link ali da minha bio para participar. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.